Olá, ouvintes da Rádio Desk. Estamos aqui para mais um programa Educação Sexual em Debate, que neste ano comemora seu 12º aniversário. Hoje nós estamos com a psicóloga Soraya Araújo, do CRENV, Centro de Referência de Atendimento à Mulher em Situação de Violência, da Prefeitura Municipal de Florianópolis, e com a Veronice e a Joana, que representam o coletivo Elo das Marias. Bem-vindas. Obrigada. Obrigada, bom dia. Obrigada. Aproveitamos também, para agradecer antecipadamente a presença de vocês e registramos também a presença das bolsistas de extensão, Sabrina, Bom dia, ouvintes. da Mariana, que é bolsista de extensão, Bom dia, ouvintes da Rádio Desk. e a Cleide, que também representa o Elo das Marias. Bom dia, pessoal. A Cleide ficará hoje na função de assessora de comunicação, registrando, batendo fotos, né? Não estará conversando diretamente conosco, né, Cleide? Mas sejam todas bem-vindas, né? Gostaria de lembrar aos nossos ouvintes que este programa é um projeto iniciado no Centro de Educação à Distância, SEAD, em parceria com o Centro de Ciências Humanas e da Educação, FAED, ambos centros da Universidade do Estado de Santa Catarina, UDESC. E também que essa ação pertence ao Programa de Extensão, Formação de Educadores e Educação Sexual, Interface com as Tecnologias, este ano na 12ª etapa. Eu sou a professora Patrícia Mendes, membro do grupo de pesquisa EduSex, grupo que idealizou esse programa. Caso você tenha alguma dúvida, sugestão ou pergunta, é só enviar um e-mail para edusexemdebate@gmail.com ou para nosso WhatsApp 048 99698 8484. Vou repetir o telefone para que você que está nos ouvindo participe, dê sugestões de tema, faça perguntas. 048 é o DDD 99698 8484. Você pode também enviar uma mensagem na nossa fanpage no Facebook, Programa Educação Sexual em Debate. Mas agora vamos aproveitar, a visita e o aceite desse convite para um diálogo da psicóloga Soraya, do CRENV, da Prefeitura Municipal de Florianópolis, e da Veronice e da Joana, que vem representando o coletivo Elo das Marias. Soraya, eu gostaria que você se apresentasse inicialmente, e explicasse, esse lugar que é uma parceria CRENV, Elo das Marias, é isso? Sim, bom dia, a todos e a todas. É um prazer estar aqui falando com vocês. Antes de responder essa questão, parabéns pelos 10 anos e que venham mais décadas de programa, Então, o Elo das Marias é um grupo que foi se formando a partir... Na verdade, são usuárias e ex-usuárias do CRENV, que resolveram aceitar uma proposta coletiva e aí fomos mudando, fomos fazendo, surgindo, Na verdade, o Elo das Marias, ele já começou coletivo, A partir de uma rede de convites, o Márcio, proprietário da empresa Chama Gás, convidou a psicóloga Cristina para produzir um material educativo que sensibilizasse, chamasse a atenção das mulheres para as questões das relações abusivas, em particular as questões de gênero, já que estava chegando o Agosto Lilás. A ideia era que quando a consumidora ou o consumidor recebesse o gás de cozinha, em casa também recebesse um material educativo. A partir disso, Cristina, que me conhecia, sabia que do meu trabalho no CRENV, me convidou. Então, eu convidei as usuárias e ex-usuárias do serviço para compor o grupo, para construirmos um material que pudesse contribuir para as mulheres, se dessem conta da situação de violência vivida e procurasse ajuda, Foi com esse propósito, por um lado, social, de responsabilidade com outras mulheres, e por outro, individual, comprometido com o próprio processo de transformação, que o grupo foi tomando forma, unidade e se batizou Elo das Marias, E se tinha um grupo indicado, qualificado para produzir esse material, esse grupo são mulheres que viveram situações de violência e deram a volta por cima, Mulheres sobreviventes, como a Joana e a Veronice costumam dizer, se referir. E assim tem sido, é um exercício de transformar aquilo que foi fragilidade em potência.
Você já adiantou, né? A minha próxima pergunta já iniciou dizendo, mas eu queria perguntar para a Veronice, né? Aqui estão a Veronice e a Joana. Gostaria de perguntar quem faz parte hoje, né, do Elo das Marias? Primeiramente, bom dia a todos os ouvintes. Patrícia, então, assim, ó, antes, além da Soraya, tá, que é a nossa ligação direta com o CRENV, nós temos o coletivo de mulheres que participam da criação, que participaram, na verdade, da criação desse panfleto, tá? Fazem parte desse coletivo Joana, eu, Veronice, Cleide, que é recém-chegada do CRENV, tá, que veio de uma outra cidade para cá, a Marina, a Flávia, Sônia, a Zeni e a psicóloga Cristina. Não puderam estar conosco aqui, mas com certeza absoluta estão. Mas estão bem representadas, né, Veronice? Que bom, com certeza. E para se unir ao grupo, então, basta procurar o CRENV, tá? Nós passaremos depois o endereço bem certinho. Então, chega no CRENV, procura pela Soraya, conversa com a Soraya, já está encaminhado, tá? A gente vai vai ser recebida pela Soraya, a Soraya depois encaminha para o grupo tal, e o trabalho todo vai ser feito através do CRENV, tá? Com o atendimento da Soraya. Deixa eu ver se eu entendi. Eu recebi e soube do grupo Elo das Marias pelo material informativo. Esse panfleto dessa campanha, nessa iniciativa que vocês acabaram de explicar. Essa campanha, ela é muito recente. Então, significa que esse coletivo, ele acabou de se formar no mês de agosto. É isso? Na verdade, a gente já vem, enquanto grupo, a partir de junho que a gente se uniu. Mas, na verdade, o grupo já estava trabalhando com as suas questões de violência individualmente, né? Que, na verdade, elas, como eram ex-usuárias e era um atendimento meu, a ideia exatamente que era essa questão que um panfleto podia significar isso das mulheres, ou, né, de repente sair desse espaço individual e ir para um espaço coletivo e se dar conta que muitas das violências que estão vivendo em fato, da condição de ser mulher na sociedade. Sim. Esse coletivo, Joana, né, e Veronice e Soraya, ele foi pensado para o acolhimento de mulheres vítimas de violência. Porque o CRENV é um centro que acolhe mulheres vítimas de violência. Eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre a importância, né, não só de nós, mulheres, né, mas de todos, todas, de todo e qualquer cidadã, cidadão, no nosso município, no nosso estado, enfim, no nosso país, envidarmos esforços na efetivação de ações educativas para a erradicação de toda e qualquer forma de violência. Vocês apresentam e dizem para nós de um coletivo que se apoia, né, de sobreviventes, como a Soraya acabou de dizer, a partir da voz de vocês, né, e de todas as outras vozes que vocês representam, mas nós estamos falando de coisas muito sérias no campo da violência, né? Então, eu gostaria que vocês conversassem e trouxessem para as nossas ouvintes e para os nossos ouvintes um pouquinho desse lugar de educativo, da importância, né, de uma educação para a não violência, né? Então, assim, eu acho que um caminho possível, além de muitos que existem, tá? É o caminho do exercício de pensar e refletir, tá? Ter coragem de se questionar. De que forma nos relacionamos? De que forma as pessoas se relacionam? É uma forma abusiva ou é uma forma saudável? Eu sinto confiança quando estou com a pessoa? A pessoa se sente bem comigo? Eu sou respeitada? Eu respeito? Eu me sinto humilhada na relação? Eu humilho? Sempre ver os dois lados. Sempre tem que ser visto dois lados. E assim, na produção do folheto, foi uma forma que a gente encontrou de avaliação, tá? Fazer uma comparação entre relação saudável e relação abusiva, tá? Para que se trabalhasse na construção do panfleto, diante dessa comparação,
Na verdade, nós sentamos, fizemos várias rodas de conversa. E claro que cada uma expondo sua história e tal. E a gente não sabia, na verdade, qual era a real diferença, entendeu? Então, nesse bate-papo, nessas rodas de conversa, ouvindo a história, trocando experiências tristes, com certeza, Sim. mas que já foram, que a gente já está superando, tá? Então, foi aí que foi assim que foi montado o panfleto, entende? Em cima das experiências. Então, foi montado o panfleto. E nós, na verdade, quando montamos o panfleto, nós montamos um plano A e um plano B para o panfleto. Tá? Então, eu gostaria que a Joana explicasse exatamente esses planos, de que forma foram feitos e qual o caminho que tomou. Porque quando nós chegamos, fomos convidadas, né? A gente começou a pensar como é que nós descobrimos que nós estávamos numa relação abusiva, né? Que isso é um desafio, né, É Joana? muito difícil, né? Então, eu fui uma das pessoas que descobri através da internet, né? E a gente começou a perguntar, como é que tu descobriu, né? A gente começou a pensar numa forma, assim, lúdica de criar uma história. E veio, né, a ideia, a Cristina disse, vamos fazer uma fotonovela, e a gente começou a criar a história. Só que aí a história ficou real demais. A gente gostou do resultado e tal. Não, é isso. Só que aí quando a gente foi mostrar, nos disseram que estava real demais. Ficou chocante demais, né? Então a gente ficou frustrada. Tá, então como é que nós vamos fazer? Porque como falar, né, Joana, Veronice e Soraya, como falar de coisas que são profundamente dolorosas, né? E de fato são chocantes. Como trazer isso para um lugar de alerta e que consiga sensibilizar, na verdade, né? E tocar esse lugar que também tem que ser de um modo sensível. É um grande desafio. Sim, porque na verdade a gente tem que quebrar paradigmas, né? Sim. No momento que todo mundo fala, briga de marido e mulher não se mete a colher, né? É uma coisa que todo mundo repete, né? Isso é cultural. É cultural. Então, assim, a gente ouve um casal brigando, a gente aumenta o volume da TV, a gente sai de casa, né? A gente faz qualquer coisa para não ficar naquela coisa extremamente desagradável, fica todo mundo, né? Isso é muito comum, né? Então, na verdade, tem que meter a colher, sim, porque aquela mulher pode ser morta, né? Aquilo ali vai acontecer, aquilo não é saudável. E a gente acha que não, é um ciúme, ele é ciumento. Ele é ciumento porque gosta dela, ele é cuidadoso. Não, ele não é cuidadoso, isso é um controle, né? Então, essa questão da gente começar a ver onde cada um tá no seu lugar na sociedade, né? No momento que eu tô casada, não quer dizer, assim, que eu tenho que ser submissa a alguém. Não, nós somos uma parceria, né? E as pessoas não conseguem enxergar, é quem veste as calças, né? A gente tem muitos ditados, muitas formas de falar, para essas coisas, assim, ficarem normalizadas, né? É que nem os filhos, né? Não obedece, então dá-lhe palmada, né? Então, essas relações a gente acabou ampliando para o que é abusivo ou não na relação. Porque depois que o nosso a primeira ideia foi posta de lado, a gente começou, então como é que nós vamos fazer? E aí a gente fez o nosso top 10, que a gente fizemos tipo uma votação. Quais os 10 sentimentos que a gente mais tinha quando a gente estava casado? O que a gente mais sentia? Então, os 5 primeiros apareceram em todas as mulheres diziam, né, que estavam se sentindo enlouquecidas, né, que são as primeiras. E depois a gente pegou os maiores. E aí a gente botou, então tem isso aqui, mas tu pode olhar isso aqui e achar que isso é normal. Eu mesma era uma que tinha dificuldade em saber, mas tem que ter um comparativo. Então nós botamos o contrário. E aí surgiu o nosso folheto, né? Que tem o que é o abusivo e o que é saudável para as pessoas, né? Poderem observar e em que medida o que não é saudável tomou toda a proporção da relação, né? E começar a se questionar, porque, por exemplo, assim, há pouco tempo eu estava numa discussão no Facebook, eu apanhei quando criança e não morri. Sim, mas tu ficou chateada, sabe? Não é uma coisa, assim, que passa assim, é como comer uma bala. Não, sabe? É uma coisa que tu vai passando adiante, porque tu apanhou, daqui a pouco tu acha que é normal e tu bate nos teus filhos, teus filhos vão bater nos teus netos, e quando tu vê, tu vai propagando a violência, né? Acaba sendo uma cultura da violência, uma Sim. cultura violenta, Sim. né? E às vezes numa contradição e num discurso de que o brasileiro leva tudo com muita tranquilidade. Não é realidade, né? Não é. Tem bastante violência na sociedade, né? O tempo todo e em qualquer relação.
né? Entre as crianças, eu, por exemplo, que sou mãe, a gente vê mais, né? Aí também entre amizades, entre marido e mulher, entre, né, patrão e empregado. Então, a gente tem que começar a se questionar isso aí, né? Pensar toda e qualquer forma de violência, né? Para que a gente possa identificar e para que a gente possa se distanciar, sinalizar, dialogar sobre, no sentido dos limites necessários, Sim. né? Para que a gente não perpetue. Isso é muito delicado, né? Porque, na realidade, a gente tem muito eufemismo, né? Que era o que você vinha colocando para gente. Então, a gente tem explicações, né? Mas né, um tapinha não dói. Né? A gente tem explicações e, às vezes, até sob o ponto de vista da brincadeira, da piada, para dourar a pílula em alguns momentos ou para dar um outro tom para aquilo que é violência. Então, assim, algo muito importante para quem está nos ouvindo é que a violência é sempre violência. Então, o folder de vocês, e gostaria que vocês explicassem mais para as nossas ouvintes, para os nossos ouvintes, o folder de vocês vem dizendo assim, o que é uma relação saudável, o que é uma relação abusiva, né? Do lugar da experiência de vocês, mulheres. E o que vocês dizem para quem está vivendo uma relação abusiva? Porque na relação abusiva, na relação de violência, há um medo de rompimento. É isso? Sim, existe um medo muito grande, né? Primeiro, assim, porque muitas não se veem numa relação abusiva, né? Tu acha que tu tá dentro de um casamento e tu faz tudo que tu pode, né? Para tentar funcionar essa tua família, né? Tu acha também, muitas vezes, pensa que tudo é tua responsabilidade, né? Então, tu não consegue. Então, quando tu consegue chegar numa parte de uma reflexão, no caso, o panfleto chegou na casa da pessoa, a pessoa vê o que está vivendo, até ela conseguir refletir, cair em si, né? Isso é muito difícil. Leva um tempo, né, Joana? E geralmente essa mulher está muito dependente do marido, né? Então, ela não trabalha, geralmente, né? Então, tem que criar todo um plano de fuga para conseguir sair, né? E procurar apoio. Sem apoio é complicado sair. É difícil. E como é que é o apoio do CRENV, né? A gente agora tem o coletivo, tem vocês, tem a campanha, tem esse eu diria, esse laço, né? Eu estou aqui vendo a camiseta, né? Só para sinalizar para os nossos ouvintes, a camiseta tem um círculo, tem mulheres juntas, né? Essa acolhida. Mas assim, para quem chega no CRENV, Soraya, como é que funciona essa acolhida? Então, é importante saber que para se ir no CRENV, o CRENV ele faz parte de um sistema de proteção, né, que está associado à delegacia, ao judiciário, mas ele tem um funcionamento independente, né? Então, na verdade, ali é da prefeitura, é um espaço que atende demandas espontâneas, então você pode ir lá entre o horário de 8 e as 19 horas, será atendida, né? Um acompanhamento psicossocial, então tem psicólogas e assistentes sociais, né? Então, o atendimento, a ideia é de fazer um acompanhamento, tem esclarecimentos, não tem uma assessoria jurídica, mas tem esclarecimentos gerais sobre a Lei Maria da Penha, né? No caso, uma dessas questões. Mas, no geral, então, ela vai chegar lá e ela vai ser acolhida, vai ser orientada, né, em relação à sua própria demanda. Mas o que é mais importante o processo do CRENV é a possibilidade dela pensar, refletir, ver possibilidades, dela se dar conta que ela não está sozinha, né, que existem caminhos, né, a gente vai orientar os caminhos jurídicos, mas existem caminhos psicológicos e sociais né, que a gente pode contribuir, compartilhar nesse processo, né, de acompanhamento, de atendimento às mulheres, né. Para quem está sintonizando agora na Rádio Desk, estamos com a psicóloga Soraya Araújo, do CRENV, Centro de Referência de Atendimento à Mulher em Situação de Violência da Prefeitura Municipal de Florianópolis, e com as representantes do coletivo Elo das Marias, Joana e Veronice. Estamos conversando sobre esse coletivo Elo das Marias, que se reúne a partir de junho desse ano. E, nesse momento, também se fortalece como grupo.
qualquer pessoa pode buscar o Elo das Marias hoje, sem necessariamente passar pelo CRENV? Como é que vai funcionar isso? Como é que funciona? Que outras ações o coletivo vem desenvolvendo, né? O CRENV acolhe, oferta direcionamentos em questões jurídicas, o conhecimento da própria lei, o auxílio sob o ponto de vista psicossocial, assistente social, como a Soraya acabou de dizer, psicólogas. Mas e esse elo, porque acho que a palavra elo diz muito, né? Sobre esse lugar que vocês vieram conversar conosco. Vocês podem nos explicar? Sim. Nós estamos começando agora com projetos, né? Principalmente para dar empregos para as mulheres, capacitá-las, né? Nós estamos iniciando, estamos no começo agora, né? Mas a gente quer também fazer muito ativismo. Agora, em novembro, tem os 16 dias de ativismo, onde a gente quer também ajudar, porque a gente está muito no começo da educação, né? Porque nós já nos dizemos sobreviventes, mas muitas pessoas, ainda a maioria, não sabe identificar as relações, né? Então, nós estamos nos focando nisso, né? Conversar com as pessoas, né? Através da nossa página do Facebook também, né? Nós temos uma página que pode entrar em contato, né? Mas o ideal sempre é buscar um atendimento pelo CRENV, né? Quem precisar, mas a gente quer muito se focar na questão da informação e da educação, né? E vocês têm recebido, Joana, perguntas ali no Facebook, vocês têm conversado, as mulheres procuram? Elas têm procurado mais o CRENV, né? Graças a Deus tem aumentado, né, Soraya? E não só a partir de notificação. Não, por demandas espontâneas, por pais que estão levando suas filhas, né? Por irmão que está levando. Então, eles estão tomando... Até é importante também desse espaço para dar visibilidade, né? Para o centro de referência, para que lá é um espaço que vai acolher. Em relação ao Elo das Marias, né, a gente também tem um grupo que é um grupo aberto, que é quinzenalmente, né? Agora a gente está... Então, é uma parceria, né, do Elo das Marias. Elas estão comigo na coordenação desse grupo, então, né, quem quiser ir trabalhar essas questões da violência, né, pode participar. A gente também tem, dentro dessas histórias, projetos para a gente ir em áreas... em regiões, né, na região norte, fazer conversas, roda de conversas com mulheres, né, isso com o grupo Elo das Mulheres, enfim, né, temos projetos aí, e o projeto tem essa visão coletiva e compreendendo que é bem isso, né, se você pensar numa sociedade justa, ela passa pelo respeito mútuo de todos os tipos, né? E às vezes, quando se dá conta da dificuldade que se tem de estranhar o que é saudável do que é abusivo, é porque a gente vive numa sociedade, né, que ela é caracterizada por ser racista, machista. Uma então, série de violências. né, Soraya? exatamente. Vocês me viram pegar o telefone aqui, porque nós também somos um grupo de mulheres. E a Márcia Freitas, uma estudiosa da rádio, esteve à frente da rádio, sempre está aqui na rádio, hoje não pôde estar conosco. A Márcia fez uma pergunta. Ela quer saber com vocês, assim, ó, como é que fica, né, essa questão do CRENV, do coletivo, com relação à não obrigatoriedade da notificação da violência nos hospitais, que é uma questão agora que se não me engano, está posta, é isso? Sim. Isso é um retrocesso, né, dentro da história de não fazer notificações no espaço, e ainda, principalmente porque a gente está falando de uma sociedade que tem os seus laços sociais de forma violenta, abusiva, e muitas vezes que não se dá conta e que tem que fazer estranhamento, e agora a gente ainda tem esse retrocesso, é um prejuízo muito grande, não só para as mulheres, não só para quem sofre a violência, mas para uma sociedade, porque com isso torna cada vez mais injusta, né? É complicado, porque aí a gente já tem uma situação que é invisibilizada, como você disse, desculpa, Soraya, e ao mesmo tempo a gente ainda busca mecanismos para que isso de fato não venha à tona. Em momentos em que a gente tem coletivos belíssimos como esse,
né, que surge de sobreviventes, que constrói campanhas educativas justamente para que a gente possa, né, identificar, para que a gente possa deflagrar, né, processos de violência, para que a gente possa, de modo educativo, como a Joana estava pontuando agora há pouco, trabalhar desse lugar, né, de não naturalizar determinadas relações, né, de não deixar nesse lugar de, não, isso não é nada, né? Sabe que nós temos um autor na psicologia que as minhas alunas usam muito esses exemplos, e eu fico feliz porque são mulheres, né, mulheres que amanhã ou depois estarão em sala de aula, licenciadas, né, em pedagogia, licenciadas em história, que o autor fala sobre o desengajamento moral, é uma teoria dele. E esse desengajamento moral, ele vai dizendo as explicações que a gente vai aprendendo no coletivo a dar para aquilo que não tem explicação, né? E aí ele vai dizendo que a gente vai falar que o machismo é uma piada, não é uma piada, né? Ou então isso é coisa de um determinado grupo da sociedade, né? Então, assim, você vai encontrando e ele vai dizendo que isso é o desengajamento moral, né? E aí você, nas pequenas coisas, você fura fila, você, né, você bate no outro e você diz assim, não, mas eu não tive essa intenção, né? E aí, e elas, de um modo geral, as alunas, quando vão estudar esse autor, elas vêm trazendo muito também no campo das conquistas, né, dos movimentos das mulheres, desse lugar, dessa necessidade de a gente romper, né, com esse lugar de naturalizar violências, né? Então, assim, isso é algo bem importante para refletirmos, né, com os nossos ouvintes. Gente, nós temos um quadro no nosso programa que são as dicas da semana. Nessas dicas, vocês podem aproveitar esse espaço para indicar alguma leitura específica, um filme, né, que oportunize aos ouvintes, buscar um pouco mais de conhecimento sobre esse tema para a gente dialogar, né? Penso que é o momento de vocês dizerem dessa página, né, Joana, que conversávamos, onde algumas mulheres têm feito perguntas. Eu penso que é importante vocês dizerem, né, como e onde encontrar vocês, né? No Facebook nós temos a nossa página Elo das Marias, né? Pode enviar mensagem, ficar se informando sobre o grupo, a gente posta o acompanhamento todo do grupo que a gente faz, né? E um documentário que a gente quer sugerir, porque nós começamos como vítimas, mas também a gente começou a abranger muito, esse documentário fala muito sobre isso, que é o Silêncio dos Homens, né? A questão da construção do machismo que acaba vitimizando toda a sociedade, né? Então, a gente encontra no YouTube de forma gratuita, né? É um documentário que eu acho que todo mundo tem que assistir, né? A Soraya botou aqui um livro muito bom, que é o Que é Empoderamento, da Joyce Burt, né? Eu vou sugerir também uma comédia que é Não Sou um Homem Fácil, que é o machismo visto os homens no lugar das mulheres. É um filme muito divertido, mas traz uma reflexão muito importante, né? Os homens no local das mulheres, né? O Quarto de Jack, que é uma questão assim mais dramática, mas é o que todas nós passamos de um maior ou menor grau quando a gente sai da relação ou que a gente passa, né? E também um livro que eu gosto muito, Como Enfrentar a Violência Verbal. Aprenda a se defender de relações abusivas, da Patrícia Evans, né? São algumas sugestões, porque quando a gente chegou no CRENV, a gente começou naquele local de vítima, né? Aí daqui a pouco a gente começou a ampliar os horizontes, né? De ver que não é a questão da vítima, é a sociedade toda que tem que começar a debater nisso, né? Então, não é só a mulher, né? Como a gente tem falado, é a mulher, é o papel do homem, é o papel da criança, é o papel de todo mundo, Para né? todos nós. Para todos nós. Então, a violência na família é uma coisa muito normal, uma coisa que parece que ninguém pode falar, é um tabu, mas é da onde parte toda a violência da sociedade. Então, a gente tem que começar a pensar nisso urgente, né? E todos nós temos que começar a questionar nossos locais, né, na sociedade, nossos lugares. Bem, como vocês sabem, né? Eu agradeço as dicas e infelizmente, a minha frase de toda manhã de sexta-feira, infelizmente o nosso programa está chegando ao fim, a nossa conversa, né? Uma conversa muito importante, né? Agradeço antecipadamente, né?
esse aceite, essa disponibilidade, também para dar visibilidade para esse tema que é tão importante, né? Eu gostaria que vocês façam as considerações finais de vocês, né? Agradecendo mais uma vez, obrigada, Joana e Veronice, Cleide, né? Obrigada por poder compartilhar com vocês essa sobrevivência e essa possibilidade de superação, né? A potência de vida em nós. E vocês escolheram a vida, a potência de vida. E daqui para frente só bons encontros, né? Como diria Spinoza. Soraya, obrigada. Vou deixar agora a palavra com vocês. Então, eu gostaria de situar que quando optamos por combater a violência, as formas abusivas relacionais, nós estamos nos comprometendo em combater todas as formas de opressão. Estamos buscando justiça social. Estamos escolhendo amar, né? Eu termino até minhas palavras com a feminista negra Bell Hooks, né? No momento em que escolhemos amar, começamos a nos mover contra a dominação, contra a opressão. No momento em que escolhemos amar, começamos a nos mover em direção à liberdade, a agir de formas que lhe libertam a nós e aos outros. Muito obrigada, Valéria. Nós que agradecemos. Eu gostaria também de agradecer aos ouvintes, né? E lembrar que o programa Educação Sexual em Debate será reprisado na próxima quarta-feira, às 23 horas. Você poderá ouvir os programas exibidos anteriormente na página do Facebook Educação Sexual em Debate. Nós vamos ficando por aqui e vocês continuam com a programação da Rádio Desk 100.1 FM Florianópolis.